Olá, pessoal, boa tarde. Estamos no ar com o podcast Falando de Varejo com Armelin e hoje a edição é super especial, porque estamos com o próprio Celso Armelin aqui. E para você que é da área de varejo, sabe que o varejo ele não perdoa o amador. Então, o Celso, um especialista de mais de 40 anos, ele veio falar aqui, revelar vários assuntos para a gente hoje. E fique até o final, porque ele vai revelar hoje um ponto que 90% dos varejistas pecam. E isso faz com que a gente perca dinheiro todos os dias. Tudo bem com você, Celso? Tudo bem, Bianca. Obrigado aí pela colaboração. Hoje nós estamos invertendo os lados, né, do nosso podcast. Obrigado você aí que está seguindo a gente aí no canal da Armelin. E esse podcast vai ser super especial. Estou à disposição. Vamos lá, então. Armelin, fala um pouco pra gente, né, de como começou a sua história, a sua jornada dentro do varejo. Pois é, Bianca, você sabe que eu sempre fui um apaixonado, né, por supermercado. Não é nem por varejo, é por supermercado mesmo. Né? Até porque a origem, né, com meu pai e todos esses anos foi dedicado a esse segmento. Né? Então eu fui trabalhar nas pequenas, grandes, médias, no hiper, né? E eu acabei adquirindo aí um aprendizado muito grande dentro do varejo e continuo aprendendo muito com o varejo. E chegou um momento na minha vida em que eu não dava para ser limitado a fazer aquilo só do dia a dia. Então, obviamente que eu comecei a procurar outros caminhos. Eu preciso ajudar o varejo de alguma forma sem estar lá dentro CLT, full time, né? E graças a Deus eu já estou há mais de 40 dentro do varejo, há 30 anos fazendo consultoria. E graças a Deus a gente faz muito sucesso no mercado e tem trazido ótimos resultados. E o resumo disso é a necessidade de compartilhar o conhecimento para com o varejo. É por isso que eu me transformei num consultor, né? Onde você não tem limites, onde você vai estudar a melhor forma, levar a melhor solução e, obviamente, trazer os melhores resultados para o segmento, que é o que está acontecendo hoje nos nossos clientes. Que show, que show. E qual foi o momento que você percebeu que o varejo ele era parte da sua vida? Pois é, eu acho que isso é um pouco genético, né? O meu pai já foi de origem de varejo e como eu não trabalhei em outro segmento na minha vida, né? Eu sempre fui muito dedicado a esse varejo mesmo. Mas é interessante que quando você diz assim, em que momento ele se tornou parte da minha vida, na verdade eu me lembro o momento que eu me tornei parte da vida do varejo, né? É o varejo que trouxe, na verdade, esse conhecimento, ele estava lá, né? E eu chamo muita atenção isso no varejo, porque eu vejo, por exemplo, nas redes sociais, pessoas fazendo comentários extremamente negativo contra o supermercado, contra o varejo, dizendo que trabalhar em supermercado é horrível, que não tem o menor sentido. Gente, eu sou totalmente contra essa opinião, e eu tenho até discutido junto com meus clientes, né? Eu falo assim, quem não gosta, conta para todo mundo que não gosta. Mas nós, né, eu e mais milhares de pessoas que são do varejo, gerentes, compradores, adoram trabalhar no varejo, fizeram carreira no varejo, são pessoas bem-sucedidas, só não contam para ninguém. Então, às vezes eu falo que o marketing do mal, ele é poderoso, né? Ele não vai vencer o bem não, porque o que está faltando para a gente é fazer um pouco mais desse marketing aí. Então, o varejo ele tinha essa possibilidade de expandir, né? Mas nós tínhamos poucas pessoas interessadas em querer crescer dentro desse segmento. E foi aí que eu abracei e falei, não, aqui é o meu nicho. Minha área. Aqui é minha área, exatamente. Área. Show. E Armelin,
Por que ser um consultor? Falando de consultoria, por que ser um consultor? O que te levou, né, a se tornar um consultor na área do varejo? O consultor, eu falo que, às vezes tem até uma piadinha, né, que fala que o consultor é aquele cara que pega o seu relógio para falar as horas para você. Né? Agora, se você comprou um relógio e não sabe ver as horas, aí é mais complicado mesmo, né? Sim. Então é assim, por que consultor? Porque o consultor, ele trabalha essa diversidade dentro desse varejo. Né? Eu, como a minha origem ela foi perecíveis, então eu aprendi trabalhando num setor muito dinâmico. Inclusive no livro, né, o que eu aprendi com o varejo, eu tenho uma frase que é muito forte, que eu digo sempre, né? Eu vou fazer a minha parte e se você não fizer a sua, eu faço a minha e faço a sua também. Isso na época, o que eu queria dizer com essa frase no meu livro? Que eu não vim aqui para ser só um auxiliar, eu não vim para ser um açougueiro, eu não vim para ser um gerente. Então eu sempre busquei um plano de carreira, né? Eu sempre tive uma meta dentro das empresas que eu trabalhei e essa meta, ela chega um momento que você se torna meio até insaciável, né? Porque você quer ser o açougueiro, depois você quer ser o líder, depois você quer ser o subgerente e você quer ser o gerente. E chegou um momento que eu percebi que eu poderia ser mais útil para o varejo, né, para o supermercado, ajudando ele como consultor. Então hoje eu tenho uma equipe de consultores, né, que trabalha aqui na Armelim. Nós temos pessoas que são focadas para o RH, nós temos pessoas que são focadas para o departamento de marketing, nós temos pessoas que são focadas na área comercial e nós temos também muitos treinamentos específicos para varejo. Né? Isso é muito importante. E por que eu estou falando isso? Porque tudo isso era o Armelim. Então o Armelim dava o treinamento, o Armelim cuidava do marketing, o Armelim cuidava do RH, e aí eu falei, não, aí não dá, né? Você ser polivalente aí não dá. Então, como consultor, eu consigo levar muita solução, né? Muitas soluções para o varejo e obviamente transformar isso em resultado. Né, que é isso que a gente busca, né? Eu falo sempre no varejo que nós adoramos varejo, mas nós gostamos muito de ganhar dinheiro, né? Varejo não foi feito para sacrificar a vida de ninguém, varejo não é para ser um ambiente sofrido, varejo é um trabalho que tem que ter resultado, como qualquer empresa no mundo, né? E eu como consultor, o que eu vou buscar para o meu cliente é isso, é o resultado dele. Essa é a visão de consultor que eu tenho hoje. Agora, é importante quando você fala assim, por que consultor? Né? Por exemplo, mas você poderia contratar um bom gerente? Sim, um bom gerente é um bom gerente. Um bom líder é um bom líder. E um bom consultor é um bom consultor. Né? A gente precisa saber separar isso. Tem muitos varejistas que ele está contratando gerentes de loja para ser consultor na empresa. E aí fica lá 2, 3 meses trabalhando como consultor e obviamente que daqui a pouco ele passa a ser CLT e passa a ser mais um trabalhador na empresa, tem o seu potencial, traz os seus resultados, mas ele deixa de trilhar um caminho diferente, né? Que esse é o que a Armelim quer. Nós queremos trabalhar lá na frente, né? O consultor, eu falo sempre que ele trabalha como piloto de avião, tá? É a 800 km por hora e ele tem que estar no mínimo a 1h30 na frente do avião, né? E essa é a visão que tem que ser de um consultor. Eu preciso estar na frente do meu cliente. Atento a todos os detalhes. A todos os detalhes. O que ele está preocupado, o que está acontecendo, você já tem que ver isso antes. Senão não tem sentido fazer consultoria. Verdade. E qual erro assim você mais vê dentro do varejo, né, que poderia ser evitado com uma boa consultoria? Bom, hoje nós temos uma dificuldade tremenda, né, para falar de mexer com gente, mas uma das grandes falhas que a gente encontra, que é muito comum ver isso em nossos clientes, ele está focado na área comercial. A área comercial do varejo, ela está precisando
um up está precisando algo diferenciado, precisa profissionalizar mais. É interessante que eu conversando com um cliente agora recentemente, e ele disse o seguinte: depois da pandemia, os fornecedores deixaram de fazer visita presencial na minha loja. Eu falei, tá, e aí? Ele falou, aí que ficou difícil negociar, né? Porque é por telefone, é por WhatsApp. Tá, mas e aí? Como é que faz? E nós vamos ficar? Só que já fazem 4 anos que acabou, né? E puxando, né, Celso, para esse gancho de material humano, né? Qual que é a dificuldade que a gente encontra? Por que é tão difícil formar equipes dentro do varejo, né, nessa área? Eu tenho falado muito sobre as dificuldades que nós temos na liderança, né? Nós não fomos preparados para trabalhar com essa geração. Sim. Isso gerou um conflito dentro do varejo muito grande, né? Esse conflito de geração está dificultando bastante, mas isso é um processo natural, né? Isso não é agora que está acontecendo, isso sempre aconteceu. Né? Então, quando você coloca um mais novo e um mais velho, você começa a ter um conflito de geração. Na minha opinião, eu falo muito isso nos meus clientes, o primeiro passo nós precisamos trabalhar a nossa liderança. A liderança tem que estar preparada para trabalhar com esse jovem. Né? E é esse jovem que vai ficar no varejo. Né? Mas esse jovem não quer. Sim, mas é ele, não tem uma outra opção. Então, uma das dificuldades é isso. E o varejo, obviamente, que é um segmento que convive com pessoas. Então, você tem nível de estresse dentro com o cliente. E tem pessoas que, às vezes, não se adaptam com isso também, né? Sim, sim. E qual é a principal falha das lideranças nos dias de hoje? Eu acho que é o aprendizado mesmo com essa nova geração. Essa falha... Ela é muito comum, né? Eu falo muito isso para os líderes, que nós estamos com dificuldade, por exemplo, no processo de educação, né? Dentro de casa mesmo. Né? Hoje a gente vê aí nos jornais, nos noticiários, e a mãe cuida muito dos filhos, né? O pai, ele se torna às vezes mais ausente até pelo trabalho. E essa educação que ele tem dentro de casa, ele também leva para o liderado dele. Né? E os liderados dele têm formações diferentes. Né? Então, trabalhar um pouco mais essa liderança, isso vai melhorar. Eu tenho alguns clientes que têm grandes dificuldades de ter uma equipe formada, manter uma equipe na empresa. Mas eu tenho muitos supermercados por aí que o nível de turnover deles é baixo. As pessoas estão lá, por quê? Porque a liderança está trabalhando isso já há algum tempo, fazendo com que as pessoas se sintam bem. Né? E nós estamos falando de coisas simples, né? Nós estamos falando de cumprimentar um funcionário, de dar uma atenção para ele. Né? O funcionário, eu vejo que a maior parte dos problemas que nós temos dentro do supermercado, eles não são formados ali dentro, eles vêm de fora. É problema familiar, é problema estrutural, é problema com alcoolismo, tem vários tipos de problemas, né, de saúde hoje, né, com depressão, mas você percebe que não é dentro da empresa, ele já vem com aquele sintoma. Agora, chega na hora de trabalhar, ele não tem um líder que esteja preparado para isso, obviamente que as coisas ficam mais complicadas. Por isso que eu falo da NR1, que está chegando aí, que é um assunto que nós vamos discutir isso num momento diferenciado, porque é bem extenso para falar dela. Show. Falando agora, Celso, de contratação de consultoria, né? Como que a gente consegue fazer uma boa contratação de uma consultoria como a Armelin? Legal. Essa é uma pergunta que vale milhões. E como funciona também na prática? Hoje no mercado nós temos muitos consultores competentes, nós temos pessoas aí com conhecimento suficiente para alavancar o resultado de muitas empresas, tá? Mas nós temos 2 motivos para contratar uma consultoria. Primeiro, quando eu estou indo mal, eu contrato uma consultoria. Qual que é o objetivo? Sair daquela situação ruim, negativa, e a consultoria trazer isso para um bom resultado. E também quando eu estou indo bem.
Né? Isso é uma coisa boa que está acontecendo no varejo, porque tem muitas empresas que elas estão bem, né? Elas estão trabalhando o operacional, o comercial, o RH, as coisas estão caminhando, a empresa está crescendo, quando fala o indicador vendas, e ela vai buscar uma consultoria. Por quê? Porque dá para melhorar aquilo que nós estamos numa fase positiva. Então, um dos segredos para contratar um consultor é primeiro você fazer uma pesquisa sobre os resultados que ele tem gerado nos clientes dele. Né? A Armelin, ela se preocupa muito, o slogan da Armelin, que é a qualidade de vida para as pessoas, melhorando o resultado da empresa. Então, nós entendemos o lado do empresário e nós também entendemos o lado do colaborador. Né? E o consultor, ele é importante no supermercado, essa vivência do dia a dia. Porque dentro do supermercado nós estamos evoluindo de forma assim, até bastante rápida, com a parte tecnológica, né, com a parte de layout, com os modelos de loja. E aí, cada vez que nós damos um passo à frente, nós percebemos que faltam pessoas capacitadas para tocar aquilo, para fazer funcionar. Então, se a consultoria ela não tem habilidade para cuidar de pessoas, ela não vai ter habilidade para cuidar de resultados. Porque quem gera resultado são as pessoas. E é interessante falar desse assunto, porque na grande maioria das empresas, que são empresas familiares, eles têm profissionais que trabalham lá dentro, que são pessoas extremamente competentes, dentro da capacidade que lhe foi oferecida. Né? Então, são compradores que batalham pela empresa, são pessoas que estão lá, se dedicam, né? Vão suar a camisa pela empresa, mas às vezes o que está faltando para esses profissionais é o conhecimento. Né? Para enriquecer, uma pedra bruta. Né? E lapidar essa pedra, que são pessoas fantásticas, a consultoria pode ter uma contribuição muito forte. Então, eu vou dar um exemplo, quando eu falo que tem muitos profissionais que eles são fantásticos e eles têm algumas características que nós não encontramos isso com facilidade. Dedicação, né, respeito à empresa, amor à camisa da empresa, mas eles não têm o conhecimento suficiente para concorrer com esse mercado ativo que nós estamos concorrendo hoje. Então, eu estou falando de negociação, eu estou falando de relacionamento, né, eu estou falando de contabilidade. Né? Hoje nós estamos vamos passar aí uma reforma tributária, onde nós vamos precisar muito desse conhecimento lá com o comprador. Então a consultoria, ela não é o departamento que vai fazer a limpeza da loja, que vai abastecer a mercadoria. Né? Hoje a Armelin ela está muito focada na mentoria, né? Levar o empresário a mudar alguns hábitos dele. Né? São pessoas que trabalham muito, são pessoas muito dedicadas e que hoje eu precisaria dele com uma outra visão no negócio. Mas dentro do que eles aprenderam, deu tudo certo até agora. O momento de contratar a consultoria se a minha empresa está tendo uma dificuldade, eu posso contratar uma consultoria para melhorar essa dificuldade. Essa dificuldade, ela não precisa ser uma empresa geral, no total da empresa. Ela pode ser o setor de carnes, ela pode ser um setor de hortifruti, ele pode ter um gargalo ali que está prejudicando demais o negócio. Então, ele pode buscar uma consultoria para resolver esse tipo de problema. Quando ele tem uma empresa que ela está saudável, ele vai buscar uma consultoria para quê? Para evoluir, para o crescimento. Né? Então, antigamente, quando se falava assim, eu estou com vontade de montar uma loja, ele ia lá e fazia uns riscos lá, contratava um pedreiro e fazia uma loja. Hoje não. Hoje, para montar uma loja, você tem que ter estudo, você tem que fazer uma bela de uma avaliação, porque você pode
e corre o risco de perder muito dinheiro montando no local errado, montando a loja errada, para o público errado. Isso uma consultoria ajuda, né? E a Armelin, ela tem essa felicidade de ter todos esses produtos, né, para oferecer para o varejo. Então, quando nós falamos de viabilidade de projeto, eu estou dizendo para ele, pague para não perder dinheiro. E o que é isso? Eu vou viabilizar o projeto de uma loja, ele vai pagar o trabalho dessa viabilização, mas para não perder milhões. Porque se ele entra, como muitas empresas já entraram, ele monta uma loja, e essa loja com o estudo fragilizado, ele não só perde a loja que ele montou, como ele pode perder a empresa inteira, como nós temos aí casos que tem acontecido agora recentemente. E olha que interessante, tem muito supermercadista que ele enxerga a consultoria como um custo, né? Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Se você levar uma consultoria e ela melhorar em 3%, 3, não é mais 3, se ela melhorar 3% da tua margem líquida, você imagine o resultado que isso impacta no final do semestre, no final do ano. Né? Então a consultoria, se você parar para analisar, ela é barato. Ela é muito barato. Sim. Porque o resultado... Agora, se você contratou o consultor errado, aí infelizmente aí vai sair caro. Né? Então, não é só dar treinamento. O treinamento é algo mais que você vai colocar dentro do trabalho da consultoria. Porque quando eu vou fazer uma consultoria, eu preciso ter os processos, né? Além do planejamento que foi feito, eu vou colocar esses processos no dia a dia. E para colocar processos para funcionar, eu preciso de gente. E se eu não tiver essas pessoas preparadas, então fica difícil você dar continuidade. E a consultoria tem um detalhe importante, né? Quem vai executar os trabalhos são as pessoas que estão dentro da loja. Até porque a consultoria ela tem começo, meio e fim. Né? Eu tenho clientes de 25, 28 anos, né? Entre idas e voltas, e são clientes que a gente tem um ótimo relacionamento. Agora, se a consultoria sair de lá hoje, com certeza a empresa vai tocar com muito sucesso. Né? Então, manter uma consultoria dentro da empresa, eu faço uma analogia, Bianca, que eu acho que é importante a gente pensar nisso. Né? Se eu estou com um problema de saúde, eu vou procurar um médico. Né? E aí você fala assim, mas o médico, ele estudou para isso, ele está preparado para isso. Né? E o médico, quando você vai fazer essa consulta, ele vai fazer alguns exames, né, que eu estou falando dos diagnósticos, né, e vai detectar onde está o problema, e obviamente que ele vai te receitar um remédio. Agora, se você não tomar o remédio, porque nenhum médico fica ligando para você perguntando, você tomou o remédio? Viu? São 3 horas, você tem que tomar um comprimido. Eles não vão te ligar. Né? O que eles vão te dizer é o seguinte, olha, eu vou receitar 2 comprimidos para você vai tomar um de manhã e um à tarde. Se você tomar esse comprimido, um de manhã e um à tarde, existe uma grande possibilidade de você melhorar. Agora, se você não tomar o medicamento, existe a certeza absoluta que você não vai melhorar. É verdade. Essa decisão, ela está na mão de quem está contratando. Então, eu falo muito para as pessoas, né? Eu não tenho a varinha mágica, nenhum consultor. Aliás, se um consultor chegar e falar assim, olha, eu garanto para você que eu vou resolver, questione isso. Sim. Porque não sou eu que resolvo. O que resolve é o diálogo, é o planejamento, é a estratégia. Né? Quem conhece a empresa, quem conhece a cultura da empresa, está lá o fundador, o filho, alguns profissionais que estão há muitos anos ali. A consultoria ela tem que ter uma expertise até de trabalhar essas informações vindo deles mesmo. Eu costumo dizer para os meus clientes, você é especialista em uma empresa. Eu sou especialista em 200 empresas. Então, obviamente, que eu vou ter alguns know-how que eu aprendi, né?
Que às vezes a gente fala que o consultor é o cara que pega uma ideia boa de um e transfere para o outro. Depois ele fala que a ideia foi dele e tal, mas está tudo certo. Agora, o resultado veio, apareceu, ótimo, então vamos embora e vamos tocar a vida para frente. Por isso que eu acredito muito nesse varejo. Certo. E pensando assim, né, no empresário, em que momento o empresário ele tem que parar de lutar sozinho e pedir uma ajuda para um consultor, né? Ir atrás de um consultor? Eu tenho um case aí de um cliente que eles são assim muito trabalhadores, são pessoas muito honestas e são assim varejista raiz. E um dia ele me falou isso, ele falou: Celso, eu estou um pouco assustado porque eu tenho trabalhado demais da conta. Eu trabalho muito e a minha empresa está bem. Mas a minha empresa está bem a 60 km por hora. E eu estou vendo uma concorrência se aproximando a 130, 140 por hora. Então, aquilo que era bom ontem, hoje já não serve mais. Né? Essa estratégia de negociação, eu tenho um respeito muito grande pelo supermercadista, porque eles sempre foram comerciantes, negociadores natos, né? Mas numa época em que as coisas eram muito diferentes. Né? Hoje, por exemplo, se você pegar um dono de um supermercado com 50, 60, 70 anos de idade, ele já tem que começar a admitir que ele precisa estar cercado de pessoas competentes. Tá? Não só uma consultoria, mas enquanto você estiver levando pessoas com preço baixo, né, tentando trazer pessoas sem o perfil adequado para funções extremamente importantes dentro da empresa, a possibilidade de você perder dinheiro é muito grande. Né? E eu estou falando disso porque às vezes nós fazemos isso por falta de mão de obra, mas é muito comum nós colocarmos pessoas despreparadas para trabalhar em departamentos que nós não poderíamos jamais correr o risco de algo dar errado nesse departamento. É como por exemplo, um CPD. Como trabalhar num CPD, como trabalhar numa área de compras. Né? São departamentos que é o coração da empresa. É ali que está bombeando toda a energia da empresa. Se o meu comprador ele não for preparado para isso, ele não precisa ser um comprador de 20, 30, 40 anos. Mas ele tem que ter um perfil ligado para esse setor. Né? E se ele não tem uma preparação, se a empresa não tem um departamento para pôr isso em prática, ele tem que buscar ajuda. Né? Eu recentemente eu tive uma situação dentro do CPD, onde foram colocados alguns meninos lá, jovens, com 18, 19 anos de idade, mas não tem essa maturidade que nós sempre tivemos dentro do varejo. E não são pessoas ruins, são profissionais que é o que vai tocar o nosso varejo daqui a pouco. Sim. Mas são pessoas que têm que serem preparadas. Não pode, você não tem como você colocar qualquer pessoa, mas eu gostei dela. Não, gostou, leva para casa, dá o salário para ficar em casa sem fazer nada, mas não deixa lá num setor para tomar decisões que venham a trazer problema para a empresa. Né? Hoje nós temos, falando de CPD, nós temos tecnologias de ponta, né? no mundo dentro do varejo, mas que estão sendo administradas, estão sendo manipuladas por pessoas que não têm noção do que estão fazendo. E nós estamos falando de resultado. Então, veja bem, se você fala assim, Celso, em que momento eu percebo que eu preciso desacelerar e profissionalizar o meu negócio? Né? Eu ouço muito isso de alguns empresários, dizendo o seguinte: eu adoraria largar. O problema é que eu não tenho gente para pegar. Então é mais ou menos assim, nós temos muitos profissionais, empresários no ramo supermercadista, que eles são assim, eles seguram a empresa, eles não permitem que a empresa desenvolva, mas eles têm uma grande vantagem, eles também não deixam a empresa cair.
Só que eles fazem isso de uma forma muito sofrida, é uma forma muito sacrificada. Então são pessoas que chegam 5 horas da manhã na empresa e vai embora 10 horas da noite, eles compram, eles demitem. Então você imagine isso, você acaba fazendo uma série de coisas e tudo pela metade. Né? Então, delegar hoje é uma necessidade. Mas aí vem a pergunta, como eu vou delegar para quem? Nós temos que formar as pessoas. Né? A indústria, ela tem uma visão de formação muito diferente, mas isso já há muitos anos. Né? Lá na época dos S's, né? Os SESI, o SENAC, os SENAIs da vida, que começaram a formar pessoas já há muito tempo, melhorando o chão de fábrica. Aqui no nosso varejo, ainda nós estamos a passos de tartaruga. Né? Hoje você fala em dar um treinamento para uma liderança, as pessoas ficam torcendo o nariz. Nossa, mas treinamento, nossa, que perda de tempo. Né? Podia estar trabalhando, podia varrer o chão, é mais produtivo. Porque essa é uma mentalidade que veio lá de trás. Por isso que o jovem de hoje, ele não consegue aceitar isso. Ele diz assim, mas você quer que eu venha aqui para fazer um trabalho que você fazia há 60 anos atrás? Não, mas eu tenho uma outra visão, eu quero modernizar isso. Facilitar, né? Quer facilitar. E aí começa a entrar o conflito de gerações, né? Sim. Né? Se um jovem está na frente de uma tela fazendo uma análise de dados, para muita gente isso é vagabundice. Para muita gente o cara não está fazendo nada. Já que você está parado aí, vai carregar umas caixas lá para gente, vai lavar um corredor, vai arrumar um depósito, porque isso que você está fazendo não tem sentido. Então, olha o conflito que nós geramos. Aí o funcionário que está lá, esse jovem que está no sistema, que está fazendo análise de dados para buscar melhores resultados para a empresa, ele diz assim, mas então eu estou regredindo. Ao invés de avançar, eu estou voltando no tempo. Né? E aí, automaticamente, ele acaba indo embora. Ele vai embora e vai buscar uma empresa que aposte no potencial dele. Né? E aí, infelizmente, nós temos essa disputa aí entre gerações. Mas é interessante, porque o supermercadista, ele precisa saber a hora de desacelerar. Né? A gente precisa saber qual é a hora da gente tirar abrir espaço para essa nova geração tocar. Ah, mas é difícil, mas eles não querem. Mas nós temos que trabalhar isso. Eu vou contar um detalhe que aconteceu num workshop agora recente. Eu estava com um grupo de líderes e eu estava falando sobre os jovens, né, de hoje. E aí eu fiz uma pergunta para os comandantes, dizendo o seguinte: pessoal, o que vocês pensam sobre o jovem de hoje que está vindo para o mercado? Nossa, foi uma coisa, foi um vexame, né? Porque é uma cambada de vagabundo, ninguém está preocupado com nada, ninguém tem interesse, ninguém quer crescer dentro da empresa. Eu falei, calma pessoal, calma, nós estamos falando, eu precisava completar a minha pergunta. Eu não estou falando dos funcionários, eu estou falando dos nossos filhos, né? E a gente precisa pensar nisso, né? Os jovens que nós estamos criticando é exatamente os nossos filhos que estão nesse grupo, né? Mas quando eu olho para o meu filho, eu tenho uma visão. Quando eu olho para o jovem que está trabalhando, essa visão muda, né? E isso fica difícil daí para você evoluir, né? Com essa queda de braço, sim, né? O mais antigo, achando que as coisas têm que ser do jeito que eram há 20, 30 anos atrás, e o mais novo não concordando, dizendo assim, como tem que ser? Nós já estamos perdendo ao passo que nós estamos andando. Se voltar para o tempo, aí é que nós vamos deixar de existir de verdade, né? E ainda, Celso, nesse gancho, né? O que todo dono de empresa deveria fazer com a equipe, mas quase ninguém faz? Bianca, hoje nós temos uma referência aí, que é a NR01, que ela traz muitas sugestões, né, de melhoria de relacionamento dentro da empresa. Eu falo que hoje o que o dono do supermercado ele deve se atentar
Primeiro, vamos lembrar que nós não temos mais aquele público, né? Aquele público que ficava na loja o tempo todo, 30, 40 anos, né? Existe um limite hoje que as pessoas elas aceitam ficar na empresa. Essa semana eu falei sobre fidelização, né? Onde eu diria que fidelização é a ausência de algo melhor, né? Eu sou muito fiel à empresa, mas aparece algo melhor, como aparece algo melhor em tudo na nossa vida, uma manicure, qualquer outro segmento. E o funcionário também não é muito diferente. Então o funcionário hoje ele não quer trabalhar num ambiente tóxico, ele não quer trabalhar num ambiente de opressão, né? Ele quer ser respeitado, ele também quer trabalhar. Então muitas atitudes que nós tínhamos no varejo lá no passado, elas não existem mais, né? A forma de tratar. Esse dia eu conversando com um profissional e ele estava assim naqueles dias assim muito terrível dele e muita grosseria, brigando com todo mundo e tal. E aí eu falei, escuta, o que está acontecendo? Qual que é o problema? Cara, você está no nível de estresse muito alto. Hoje eu não estou bem mesmo, hoje eu tô meio virado hoje. E daí ele olhou para mim e falou assim, mas depois chega no final da tarde, eu peço desculpa e tudo bem. Eu falei, cuidado porque às vezes nem sempre a desculpa resolve. Então às vezes fica tudo bem para você, né? Você já está melhor, então você pede desculpa, só que isso fica no outro, né? E o outro ele fica quieto, ele carrega aquilo como um gatilho, né? Ele carrega aquilo como uma repressão, uma mágoa, e obviamente ele deixa de ser produtivo. Então quando você diz assim, o que o dono do supermercado ele pode fazer para que tenha um melhor relacionamento com a equipe hoje, nós estamos falando de recurso humano, nós estamos falando de treinamento, nós estamos falando de respeito, nós estamos falando de tratamento, né? Tratamento com as pessoas, né? Às vezes eu já presenciei muitas confusões, brigas, né? Que são aquelas confusões que você pergunta, tudo isso para que exatamente? Aí você percebe que, na verdade, o fato que estava acontecendo, né, eu vou dar o exemplo para você de um cliente que ele tinha pavor de filas, mas ele era a única pessoa na empresa que reclama da fila, porque nem os clientes dele reclamam da fila, né? Então fila de 2, 3 pessoas, 4 pessoas, né? Ele fala, mas tem muita fila, está faltando gente, tal. E o cliente estava sorridente, ou seja, você está enxergando o problema onde nem existe, né? Isso é muito sério, porque o colaborador ele começa a se sentir pressionado, porque você está reclamando de algo que é só você que está enxergando isso, né? Você olha para a empresa de um modo geral, as coisas estão indo muito bem. Tem problemas? Claro que tem. O supermercado tem aliás, eu digo que o supermercado ele não tem mais assim um grande problema para resolver. O que ele tem é uma carreta de pequenos problemas. E pequenos problemas acontecem todos os dias, né? Então eu falo sempre no varejo respira, dá uma volta, pensa no que você vai falar para as pessoas, né? Porque as pessoas elas estão ali porque elas são seus colaboradores. E quando você magoa, quando você demite um colaborador, você deve lembrar que ele tem no mínimo mais 2 amigos que ficaram dentro da empresa. Então ele perde o emprego e 2 amigos ficam extremamente chateados com você ou com o líder que tomou a decisão. Eles fazem alguma coisa contra você? Não fazem, porque se fizer também vai ser mandado embora. Então eles batem naquilo que dói mais, que é o teu cliente. É verdade. E isso tem que mudar, então assim, é um efeito cascata, né? O dono bate no gerente, o gerente bate no subgerente, o subgerente bate no líder, o líder bate no funcionário, e aí o funcionário fala assim, eu bato em quem? Só sobra para ele o cliente. E é onde ele vai bater. E essa é a parte que mais pesa e é o que mais prejudica a empresa hoje dentro do varejo.
E, Celso, agora pensando em rentabilidade, né? O que o varejista ele deve fazer para tornar o seu negócio rentável? Bom, aí nós temos que falar de indicadores, né? Eu ouço muito no varejo uma preocupação absurda, uma coisa gigante com vendas, né? Então eu preciso vender mais, a minha venda não está contento, e hoje eu falo que isso nem é tão importante assim. É claro que nós temos que ter uma venda porque nós temos um custo operacional e dependendo você não acha o ponto de equilíbrio disso. Mas eu tenho clientes que faturam um determinado X milhões de reais, tipo, eu tenho um cliente que fatura 2 milhões de reais. Ganha dinheiro, tá feliz, viaja 2 vezes por ano, e eu tenho um cliente que fatura 40, 50 milhões de reais e está desesperado, está perdendo tudo que tem, vai infartar. Aí a pergunta fica, né? Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Né? Então, nesse caso aí, eu falo que nós temos um ciclo dentro do supermercado. Né? Primeiro, nós precisamos começar a ficar atento aos indicadores. Eu falo que supermercado é um segmento para ganhar dinheiro, não é para perder dinheiro. Então, a minha preocupação é com a margem. Então, nós estamos falando de departamento de compras. Né? Compras é o que impulsiona todo esse processo. Né? Então, quer ganhar dinheiro? Vamos trabalhar no setor do comercial. O marketing ele está totalmente envolvido com os resultados da empresa. Não adianta eu ter ótimos preços, ter promoções fantásticas, mas eu não sei contar para as pessoas. Né? Então, hoje nós temos um marketing digital, nós temos N caminhos para levar isso para o consumidor de forma muito, muito rápida. Né? Eu preciso trabalhar isso. Né? E um detalhe mais importante é perdas. Né? E perdas está ligado à operação da loja. Hoje nós estamos com lucro e perdas, os dois estão se debatendo para ver quem vai ser o maior. E por incrível que pareça, nós temos muitas perdas dentro do supermercado, e essas perdas acontecem de forma às vezes natural, ou às vezes acontece até de forma de retaliação. Então o ciclo que eu falo dentro do supermercado, que é o departamento, é compras, transporte, recebimento, armazenagem, preparação, exposição, cartazeamento, atendimento ao cliente. Né? Então esse ciclo, em algum momento eu tenho perda. E eu preciso saber onde é que está essa perda. E quem pode me informar sobre isso? Eu tenho um departamento de perda dentro da empresa, mas eu preciso ter colaboradores que também me informem disso. Olha, fala para o meu departamento de perdas, nós corremos o risco de perder dinheiro. Né? Eu falo que o resultado, ele depende muito de vários fatores. Né? A gente valoriza muito a venda, né? Porque a venda, eu preciso dela. Na verdade, eu vivo de vendas, tá? Mas eu ganho de verdade pelas compras. Então, se isso está dentro do meu escopo, do meu trabalho, pode ter certeza que nós vamos fazer sucesso. Mas tem muita gente envolvida nisso. Então, se eu não souber qual é o caminho, e aí é que entra uma consultoria séria, que faz um trabalho, mas um trabalho com planejamento, com estratégia, com diagnóstico, com trabalho de formação. E olha que interessante, quando você fala de resultado, nós estamos falando de compra, nós estamos falando de marketing, nós estamos falando de RH. O RH é o responsável pelo meu resultado. São pessoas. Né? E essas pessoas, elas querem fazer. Né? As pessoas não querem ser meras executoras de ordem. Elas querem fazer parte do resultado. Tem supermercado que fala assim, não fala quanto a gente vende, porque senão os funcionários vão achar que eu estou ganhando muito dinheiro. Conta para ele que o que você ganha é muito pouco, perto do que poderíamos ganhar. Né? A visão que as pessoas têm de supermercado é que aquele dinheiro que está entrando lá no PDV, aquilo é tudo dono. 75% daquele dinheiro que entrou lá no caixa é do fornecedor. Eu tenho que devolver tudo para o meu fornecedor, eu pago para ele. Dos 25% que sobra, eu tenho um custo operacional que gera em torno de 20% a 24%. Ou seja, se você bobear, você está na faixa de 3% de lucro líquido.
E 3% de lucro líquido para você entrar no vermelho é muito rápido. Então, o segredo é que lá no passado, os empresários, eles já faziam uma avaliação da empresa dele pelo pico, ou seja, pelo saldo da conta bancária. Né? Se eu tinha saldo na conta bancária, não devo para ninguém, estou pagando meus fornecedores, estou até comprando aí umas terrinhas, uns terreninhos, uns apartamentos e tudo mais, então isso significa que a minha empresa está bem. E passa um tempo, você vê que a empresa dele quebra. Hoje nós invertemos isso, né? Nós estamos falando que a nossa preocupação é com o SKU. Hoje, quando eu falo de gerenciamento, eu falo de gerenciar a sardinha, mas não são todas as sardinhas, é só a de molho e é só a do fornecedor A. Ou seja, se eu cuido da categoria do meu produto, obviamente eu garanto o resultado da minha empresa. Agora, como que nós vamos garantir a categoria do meu produto se quem está fazendo a estrutura mercadológica da minha empresa está totalmente desestruturada? Não conhece, não sabe o que é uma estrutura mercadológica. Como é que eu faço esse gerenciamento? Como que eu faço o gerenciamento se o meu mix de margem ele não está adequado ao padrão da minha empresa? E aí entra aquilo que nós falamos lá atrás. Mas quem que está fazendo isso? É um menino que está lá. É um menino que eu aproveitei lá do pacote, do repositor, e ele faz isso para mim. E aí automaticamente nós vamos ver isso nos resultados. Então você vê que garantir resultado é você cuidar da empresa num todo. E isso explica a sua pergunta, em que momento o dono, né, o proprietário, ele tem que sair do negócio para ter uma visão macro, para ele poder enxergar a empresa dele, não o produto dele. O produto ele tem especialista enxergando, mas eu quero enxergar a minha empresa, e aí sim, aí eu percebo aonde que eu posso ir, como que eu posso chegar onde eu quero e a velocidade que eu vou precisar. Mas para isso ele tem que parar de comprar o arroz. Né? Enquanto ele estiver comprando o arroz, o feijão e o café, ele não sabe o que está acontecendo na empresa dele. Então ele tem que elevar o nível da oportunidade para a empresa ganhar esse fôlego. Agora, sem dúvida nenhuma, né? Antes de qualquer coisa, eu preciso ter a garantia que a minha empresa está com margem. Eu tenho uma fala que eu levo muito para os meus treinamentos, e quando eu vou fazer consultoria, eu faço uma analogia da empresa com um avião. Né? E eu penso o seguinte: o avião está com o bico para cima? Ah, mas está tudo errado. Mas está com o bico para cima? Bico para cima significa o quê? Estou ganhando dinheiro. Né? Tá dando lucro, tá dando resultado. O negócio aqui tá esquisito, mas o negócio tá indo para cima. Agora, o avião tá com o bico para baixo? Tá tudo bonito, tá tudo maravilhoso, tá todo mundo feliz, mas o bico tá para baixo. Você sabe onde você vai parar? Né? Como graças a eles que trabalharam muito, cresceram, esse avião tá muito alto. Então ele não vai cair aqui. Ele vai cair lá na frente, mas ele vai cair. Então qual é o papel do consultor? Primeiro nós precisamos alinhar o bico do avião. Né? Se eu não consigo botar ele para cima num primeiro momento, mas no mínimo ele tem que planear. Então essa analogia, ela diz o seguinte: a minha empresa ela tem que ser saudável. A partir do momento que eu tenho a empresa na minha mão e eu tenho profissionais capacitados, porque eu treinei, porque eu levei o conhecimento, eu fui buscar informações para minha equipe, e para isso eu preciso parar, sair da operação, porque senão eu não consigo enxergar isso, aí daqui a pouco eu começo a pensar como que eu faço para levantar o bico do meu avião. Show. Celso, e assim, agora, para a gente já ir finalizando aqui, né? Qual conselho você daria pro supermercadista? Bom, primeiro eu falo que, como todo bom profissional, busque ajuda, né? Procure pessoas que consigam te ajudar. Eu tenho uma história que eu vi recentemente, onde um profissional ele foi convidado para almoçar na casa de um CEO, uma pessoa que ele tinha um respeito muito grande, e esse CEO comentou com ele dizendo o seguinte, falou: João, você sabe que nós somos muito parecidos?
E o João ficou todo empolgado, falou, como assim parecido, né? E falou assim, pois é, nós somos muito parecidos, nós somos... A diferença é que eu não sou tão inteligente quanto você. Essa é a diferença. Então, como eu sei que eu não sou tão inteligente como você, eu só contrato pessoas inteligentes para trabalhar comigo. Por isso que eu sou o CEO. Por isso que eu cresço. Agora, como você é mais inteligente, então você trabalha com pessoas abaixo de você. E eu acho que isso é um recado muito importante. Nós precisamos nos cercar de pessoas competentes, né? Valores é algo que precisa ser avaliado, né? Quanto custa um bom comprador, né? Quanto custa um bom profissional para o RH? Quanto custa um bom profissional para cuidar do meu CPD? Quanto custa um gerente de loja? Alguém que cuide do meu cliente? Essas pessoas precisam ser valorizadas, elas precisam saber, né? Elas precisam saber que elas estão sendo reconhecidas, porque senão elas vão embora, né? Infelizmente, o que nós temos que fazer é valorizar um pouco mais o nosso capital humano, isso sem dúvida, investir o máximo que nós pudermos em tecnologia, que é uma das soluções que nós temos para o nosso segmento, né? E cada vez mais entender um pouco mais sobre o varejo. O varejo, ele tem um comportamento de mudança constante, né? O de ontem já não é mais o de hoje, novas lojas estão chegando, e chegando com características diferentes, e você tem que tomar uma decisão, né? Ou deixa as coisas do jeito que estão e leva susto lá na frente, né? Se der tempo de reagir, tudo bem, mas normalmente não dá tempo, né? Você fica esperando, parece que é aquele fumante que sabe que vai fazer mal, sabe que vai morrer, mas ele vai até o final, né? E aí quando ele descobre, ele fala assim, agora eu preciso mudar. Pois é, agora já não dá mais. E fica caro para mudar, né? Com planejamento, com estratégia, a gente consegue fazer um trabalho diferenciado. É como marketing, né? Marketing é isso. Se você não tem criatividade, você tem que ter dinheiro. Porque a única forma de você trazer o cliente para a tua loja seria vendendo barato, né? E a gente sabe que preço nunca foi o fator principal para fidelizar cliente, né? O que fideliza clientes são outras coisas, né? E a gente precisa pensar nisso. Celso, e para ter a Armelin dentro das empresas, dentro dos supermercados, como que a gente faz para contratar? Muito bem, a Armelin é uma empresa que com 40 anos de varejo, nós não temos um departamento comercial, por incrível que pareça, né? A gente trabalha muito com indicação, né? Mas nós temos aqui um telefone abaixo aí na tela, que eu acho que vocês podem, ligue pra gente, passa a sua dificuldade, independente de ser nossos clientes, nós gostamos muito do varejo. E se a gente puder contribuir para que melhore a sua empresa, fazer um bate-papo, nos procure. E será um prazer poder atendê-los, tá? A Armelin, ela tem um processo de contratação, é muito simples, né? Onde é feito um diagnóstico na empresa primeiro. Esse diagnóstico é feito em todas as áreas, inclusive entrevistando os profissionais. E em cima disso nós damos um plano de trabalho para o cliente, tá? Se alguém tiver interesse, só falar com a gente aí nos nossos canais. Muito obrigada pela presença. Tivemos uma aula incrível hoje, pessoal. E compartilhe esse vídeo com quem precisa. Os links do Celso estão na descrição do nosso vídeo. E até o próximo Conversando de Varejo com o Armelin. É isso aí, pessoal. Obrigado, hein?